Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar num assunto que realmente é muito importante para você, desenvolvedor, desenvolvedora. O assunto de hoje é sobre Continuous Delivery ou Continuous Deployment, tá? Ou seja, CD. Como que a gente faz para colocar aplicações no ar de uma forma leve, de uma forma tranquila, tá? Para que você não tenha que ter muita burocracia, tá? E quando você tem esses processos de entrega de software o mais automatizados possíveis, isso vai fazer com que você faça mais deploys. E isso vai fazer com que o seu software, ele ande mais rapidamente. Uma das piores coisas que podem acontecer é você deixar acumular muita coisa para você subir de uma vez só, porque você está evitando passar por aquela possível dor do deploy. Mas o pior de tudo é que quando você acumula muita coisa, mais chance tem de dar errado em produção e mais chance tem de você demorar no final das contas para resolver ou identificar o problema. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que a gente consegue deixar o nosso processo de deploy automatizado, mas mais importante, né? Com uma forma de você acompanhar em tempo real o processo de deploy, para que você consiga ver como que tudo está funcionando e se alguma coisa der erro, você mesmo tem a chance de fazer o rollback. Obviamente que tudo que eu vou mostrar aqui hoje para você, tá, tem a ver com containers, tá? A gente vai trabalhar com containers, a gente vai trabalhar com Kubernetes também para que a gente faça o deploy de uma aplicação. Wesley, mas eu não sei nada de Kubernetes, eu não sei nada de containers. Opa, então o que que você vai fazer? Eu recomendo que você dê uma assistida nos nossos vídeos que a gente tem aqui no canal sobre Kubernetes e sobre Docker. De qualquer forma, tente acompanhar, de uma forma ou de outra você vai aprender algo novo. O mais bacana é que tudo que a gente vai fazer aqui hoje vai ser do absoluto zero, ok? Então, bora nessa jornada comigo, vai ser bem interessante e você deve estar se perguntando, Wesley, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, né? As ferramentas que a gente vai trabalhar vai ser o Argo CD, tá? A gente vai trabalhar com Kubernetes, a gente vai trabalhar com Docker aqui também. Maravilha? Então roda a vinheta e vamos que vamos, porque tem bastante coisa pra gente ver hoje. Bora! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir muito mesmo para você, tá? Dá um joinha nesse vídeo. Aproveita, dá esse joinha agora. Você vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Isso também vai fazer com que o YouTube ele veja, tá, que esse vídeo tem relevância. Então, por favor, dá essa moral aí pra gente. Aperte o joinha, assina o canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, porque você vai receber sempre notificações quando a gente subir um novo vídeo top que nem esse aqui pra você. Maravilha? Então, bora lá, chega de delongas e vamos falar sobre o que a gente vai fazer aqui hoje. Seguinte, galera, hoje o nosso intuito aqui vai ser o seguinte, a gente vai criar uma pequena aplicação simples, um web server, a gente vai desenvolver em Go, mas poderia ter sido feito em qualquer linguagem de programação. Isso aqui é apenas um exemplo para a gente trabalhar. E esse web server, a gente vai querer fazer o deploy num cluster Kubernetes. Legal? Para que a gente não tenha que subir cluster Kubernetes em Cloud Provider, para que você possa testar também na sua máquina, eu vou subir um cluster, tá? Utilizando uma ferramenta que a gente chama de Kind, tá? O Kind, ele possibilita utilizar o Docker na sua máquina e criar um cluster Kubernetes dentro do Docker. Olha só que bacana. E aí, você vai conseguir simular basicamente tudo que um cluster Kubernetes tem. Bacana? Então, o nosso primeiro ponto que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, a gente vai criar o nosso cluster Kubernetes, a gente vai criar o nosso web server, a gente vai criar a imagem Docker e depois a gente vai evoluir para a gente poder trabalhar com Argo e fazer o nosso processo de CD, Continuous
deployment ou delivery, tá? A diferença de um de outro é que um é automático, o outro tem uma pré-aprovação. Legal? Então, vamos lá, galera. Seguinte, tá? Eu tô aqui no meu Visual Studio Code zerado, tá? E agora a gente vai começar a fazer algumas coisinhas para trabalhar. Primeira coisa, obviamente, que eu recomendo para todo mundo, você tenha o Docker instalado na sua máquina. E se você está utilizando o Windows, eu recomendo que você utilize o WSL, tá? Para que você rode o Docker de uma forma mais bacana mesmo aí. A gente tem um monte de vídeo sobre WSL, etc, aqui no nosso canal também. Legal? Partindo do princípio que você já instalou o Kind, seguiu basicamente isso aqui, né, para fazer esse cara rodar na sua máquina, ou você pode utilizar Minikube ou outros caras aqui, tá? A gente vai criar o nosso cluster Kubernetes. Então eu vou digitar kind create cluster, tá? -- name. Eu vou chamar esse nosso cluster de Argo CD, tá? Então, agora ele vai criar o nosso cluster. Enquanto ele cria o nosso cluster, nós vamos criar uma aplicação a jato aqui com Golang, legal? Então, eu vou criar um arquivinho aqui chamado main.go, legal? E nesse meu arquivo main.go, eu vou criar o nosso web server rapidão aqui pra gente. Então, eu vou colocar funcmain, tá? Se você nunca viu o Golang, basicamente assim que a gente define uma função. O main aqui pra gente, no final das contas, é a primeira função, é mais ou menos como o método main ali no Java, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um web server. Então, eu vou usar, inclusive, o meu autopilot, HTTP listen and serve aqui pra gente. E a listen and serve aqui para a gente conseguir trabalhar. Vou botar para ele rodar na porta 8080. E aqui eu vou pedir para ele fazer um Hello World para a gente. Tudo isso que foi gerado aqui para a gente, galera, foi o Autopilot, que é uma extensão do GitHub que usa inteligência artificial, que ele tenta adivinhar o que você está pensando. Legal? Agora, o que acontece aqui para a gente, tá? Eu tenho o meu Hello World aqui. Eu vou colocar um H1 para ficar maior aqui essa pegada, tá? /H1. E eu vou mudar esse cara aqui pra gente. Show de bola? Então, nós temos o nosso web server aqui. O nosso cluster Kubernetes também tá pronto. O que eu vou fazer aqui eu vou copiar essa linha aqui para botar ele no meu manifesto, né? Para mudar o contexto aqui para que a gente consiga trabalhar aqui com o nosso Kubernetes. Então, se eu der um kubectl, aqui ó, kubectl get nodes, você vai ver que a gente já tá com o nosso Kubernetes pronto. Então, maravilha. Vamos ver se a nossa aplicação Go tá rodando. Então, eu vou dar um go run main.go. E agora eu vou aqui no browser e vou dar um localhost 2.8080 e tá aqui o nosso Hello World. Então, nesse momento, a partir de agora, nós já temos, tá, a nossa aplicação rodando e nós já temos também o nosso cluster Kubernetes. O que a gente vai precisar fazer agora? Eu vou precisar, no final das contas, criar um Dockerfile, tá? Para que a gente gere a imagem desse cara para ela rodar num container, tá? Novamente, se você não sabe nada sobre Docker, eu recomendo que você assista os vídeos de Docker que tem nesse canal, eu vou deixar na descrição aí para você, legal? E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar from Go aqui pra gente, acho que é Golang, né? E eu vou colocar na versão última, que é 1.17 aqui pra gente. Uma outra coisa que eu vou fazer nesse momento também aqui pra gente, eu vou colocar isso aqui as build, que eu vou trabalhar com multistage building. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar workdir aqui /app. Aí eu vou copiar tudo que tem na minha aplicação, copy ponto, e vou jogar dentro do meu container. E agora, simplesmente, eu vou compilar a minha aplicação. Então eu vou colocar isso aqui já para enabled 0. A gente não precisa de tudo isso aqui. Então, o S é Linux já por padrão, não tem problema. Go build. E eu vou colocar go build -o. E eu vou chamar esse cara de server, o nosso executável que ele vai gerar, main.go. Só para você saber o que a gente está fazendo aqui, no final das contas, a gente está pegando esse arquivo main.go e está compilando com esse comando aqui, ó, go build -o é o output, ele vai gerar um arquivo server
esse arquivo server, no final das contas, ele vai ser o nosso arquivo executável e ele vai compilar baseado nesse nosso main.go. Basicamente é isso, tá, galera? Isso aqui é para ele não usar as bibliotecas do C, tá tudo bem. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um outro processo aqui pra gente. Eu vou colocar, sei lá, um Alpine 3.12, tá? E agora aqui eu vou colocar um workdir/app também. E agora eu vou copiar o arquivo que a gente fez. Copy from build, né? app/server, ponto. Então estou copiando basicamente o que a gente gerou aqui para dentro desse container. E agora eu vou colocar o nosso ./server aqui pra gente. Legal? Galera, basicamente o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô gerando, tá, o executável numa imagem, tá? Baseada na Golang. E agora eu tô copiando o arquivo que foi gerado dessa imagem para essa imagem aqui, só para a nossa imagem ficar pequena, tá? Senão a gente vai ter que subir 1 GB de imagem lá, tá? Então eu tô copiando o arquivo que foi gerado, né? Build, tá vendo aqui, ó? Aqui para essa imagem pequenininha do Alpine. Não precisava nem ser o Alpine, inclusive. Podia ser um Scratch ou qualquer coisa desse tipo, mas vamos deixar aqui com o Alpine mesmo. Legal? Agora, o que que nós vamos fazer aqui pra gente? Esse ./server é para executar o nosso web server quando o nosso container subir, tá? Esse server aqui, ó, é o arquivo executável que a gente está chamando aqui. Legal? Mas isso aqui é detalhe, poderia ser com qualquer outra linguagem de programação ou coisa do tipo, legal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero rodar um build dessa parada. Então, eu vou chamar o seguinte, eu vou dar um docker build -t, tá? Vou colocar o nome da minha imagem, que eu vou colocar Wesley Williams, /argo cd full cycle. Eu vou chamar esse cara aqui latest, e eu vou dar um ponto para dizer que o meu Dockerfile tá nesse cara aqui mesmo. Legal? Então vamos ver, ó. Ele vai estar baixando a imagem aqui, né, do Go 1.17, e vamos ver se vai funcionar tudo isso que a gente está colocando aqui. Tem que aguardar alguns momentinhos aqui pra gente, tá? Lembrando, galera, que nesse vídeo eu resolvi fazer absolutamente tudo do zero, tá? Do 0, 0, 0, 0 mesmo, tá? Então, isso aí é super importante aí você saber. Legal? Então, vamos aguardar. Aqui, ó, o workdir. Ele vai fazer o build da nossa imagem agora aqui, ó. E prontinho. Vamos ver se a nossa imagem tá tudo ok? Antes disso, eu vou pegar essa imagem já aqui e vou subir lá no Docker Hub, tá? Então, vou dar um docker push e vou subir essa imagem lá, ó. Vamos lá. Subindo a nossa imagem. E maravilha. E agora eu vou rodar ela aqui, tá? Vou dar um docker run. E aqui eu vou colocar -r, -rm, para quando eu matar a imagem, ela já removeu o container aqui para mim. E eu vou colocar -p, que eu vou exportar minhas portas 8080, 2.8080. Assim, quando eu acessar a porta 8080 da minha máquina, ele vai redirecionar para mim, para a porta 8080 do meu container, que é onde a gente está rodando a nossa aplicação. E agora, aqui, eu vou botar esse cara para rodar. Ah, óbvio que não vai rodar, né? É Docker. Vamos lá. E agora eu vou rodar aqui. Vou atualizar e tem que funcionar da mesma forma. Então tá funcionando. Quer dizer, galera, que a gente já tem uma aplicação nesse momento containerizada. Ou seja, a gente já tem a nossa aplicação em Golang funcionando bonitinha. Já tá no Docker Hub. Se você, nesse momento, já rodar esse comando na sua máquina, já tem que funcionar. Porque essa é a imagem que a gente está trabalhando. Legal? Então, tá tudo bem, tô feliz, tô contente nesse momento. O que que eu vou fazer nesse momento agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, tá? Chamada K8S. K8S é a abreviação de Kubernetes, tá, galera? Kubernetes é K, 8 caracteres, S, Kubernetes. Legal? E para fazer essa nossa aplicação funcionar no Kubernetes, eu vou precisar de 2 caras. Um cara, no final das contas, é um deployment que vai fazer com que eu consiga, no final das contas, como que eu posso dizer assim,
fazer ele criar os containers dentro do Kubernetes, dentro de algo que a gente chama pod. O pod, vamos imaginar que é uma caixinha que o seu container roda dentro, e essa caixinha mantém o seu container funcionando e deixa o Kubernetes saber o tempo inteiro se está funcionando certinho. Com o deployment, ele cria algo que a gente chama de réplica set, você não precisa ir muito a fundo nisso, mas imagina que o nosso container morre, ele cria outro automaticamente, né? Então ele fica controlando isso pra gente. Então o que eu vou fazer agora aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um deployment aqui para mim. Deployment.yaml. E olha só que interessante, eu já tenho uma extensão do Visual Studio do Kubernetes, que quando eu coloco assim, ó, deployment, ó, digitei só D, ele já vai preencher aqui para mim. Olha que maravilha. A gente já vai mais a fundo, tá? Daqui a pouquinho, para você entender tudo isso, o que essas linhas significam, tá? Eu só vou trocar aqui, ó, go app, né? Eu vou chamar de go app, eu vou chamar de go app mesmo, tá? E agora o que acontece, galera? Somente para ficar claro. Eu tô criando aqui um manifesto do Kubernetes, onde eu tenho o kind aqui como deployment. Esse cara aqui vai fazer o deploy da minha aplicação. O nome desse meu deployment é GoApp. E aqui eu tô criando basicamente um seletor. Eu tô falando, olha, esse deployment ele vai cuidar de todas as aplicações onde o app é igual a GoApp. Legal? E basicamente, agora aqui a gente está definindo um pod. Lembra que eu falei que a gente tem uma caixinha que roda o container dentro? E eu estou falando o seguinte, olha, quando a gente criar um pod, eu quero colocar uma label que esse app seja GoApp. Então, dessa forma, esse deployment vai cuidar do pod que ele está gerando aqui pra gente, tá? Basicamente é isso. Se você não manja de Kubernetes, não vai ser aqui em 5 minutos que você vai entender, mas eu quero que você entenda a ideia principal aqui. Eu não vou colocar resource limits aqui, tá? A gente não quero falar sobre isso agora. E aqui sobre ports, eu vou colocar a porta 8080. E aqui você já deve estar imaginando, Wesley, o que é isso aqui? Aqui a gente vai falar qual é o container que ele vai subir, tá? Então o nome do container que ele vai subir vai chamar GoApp também, e a imagem vai ser exatamente essa imagem aqui que a gente acabou de colocar. Legal? Então a gente tem esse cara aqui bonitinho aqui pra gente e nós já temos o nosso deployment. Legal? Olha só que bacana. Agora, lembra que a gente criou o nosso cluster Kubernetes aquela hora? Ó? Se eu der um kubectl get nodes, você vai ver que eu tenho aqui, né, o nosso cluster Kubernetes rodando localmente na minha máquina. Como que eu faço para o deployment que eu acabei de dizer rodar dentro do meu Kubernetes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um kubectl apply-f K8s deployment. Quando eu fizer isso, ele vai criar o deployment aqui nesse nosso cluster, e nesse nosso cluster o que ele vai fazer? Ele vai subir o container com aquela imagem. Então se eu der um kubectl get pods, você vai ver aqui, ó, que ele já está rodando o nosso container aqui dentro. Legal? Agora o que acontece é o seguinte, para a gente conseguir acessar esse container, esse nosso pod aqui do Kubernetes, o que vai acontecer? Eu preciso de um service, porque aqui eu vou, somente para ficar mais claro, tá? Se eu chegar aqui, olha só que interessante, tá? Se eu chegar aqui, nas nossas especificações e tudo mais, eu posso colocar réplicas. Imagina se eu colocar 10 réplicas aqui, tá? Então, ó, vou aplicar de novo o deployment, e olha só o que vai acontecer agora aqui, ó. Somente para ficar mais clara a minha explicação. Eu tenho 10 pods desse rodando agora. Né? Quando eu for acessar a minha aplicação, como que eu vou saber qual desses 10 eu vou cair? Tá? A única forma de eu fazer isso, tá, é utilizando services. O service é um cara, tá, que quando você acessa, ele te redireciona para o pod daquele serviço mais adequado para você. E nesse caso, ele vai fazer o load balancer automaticamente para a gente. Legal? Então, nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar um service aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, nosso service.yaml, tudo bonitinho aqui para mim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, service aqui no Kubernetes. Mesmo esquema, go app, tá? O nome do meu service. E o selector, lembra que aqui a gente criou, olha, eu quero todas as aplicações que é igual ao GoApp, basicamente aqui, né? Então o que acontece? O service ele vai buscar todas as aplicações que sejam GoApp, e daí ele sabe para onde colocar.
E a porta que ele vai trabalhar aqui pra gente, eu vou colocar que seja a porta 8080 também, eu vou colocar a target port 8080. Então, quando eu acessar a porta 8080 do meu service, eu vou cair na porta 8080 do meu container, e na porta 8080 do meu container é onde a gente roda a nossa aplicação Go. Legal? Então, agora a gente já tem o nosso service. Vamos aplicar ele aqui também, olha só. kubectl, apply-f, tá? A service, K8s, service.yml, ele criou o nosso serviço. Então agora se eu dar um kubectl get services, você vai ver que a gente tem o nosso serviço aqui bonitinho. Legal? Rodando na porta 8080. Wesley, como que eu posso saber se está funcionando no Kubernetes? Eu posso dar um kubectl port forward, tá? Service barra o nome do serviço, que é GoApp, 8080, 2.8080, e ele vai apontar aqui, né? Ele está apontando a minha máquina. Então, quando eu acessar a porta 8080 da minha máquina, ele vai apontar para a porta 8080 do nosso service, que vai apontar para os nossos containers lá dentro que estão rodando nos nossos pods. Então, se eu colocar aqui atualizar, tem que dar na mesma, mas agora aqui que eu estou rodando dentro do Kubernetes. Então, isso aqui, galera, já é uma maravilha, a gente já está com a nossa aplicação rodando com um container, a gente já está com a nossa aplicação funcionando num Kubernetes da vida. Legal? O grande ponto é que cada vez que a gente atualizar a nossa aplicação, a gente vai ter que mudar a tag, né? Baseado na versão da nossa imagem, né? Então vamos dizer que eu criar uma versão 2 aqui, ele vai mudar aqui, versão 3. Daí toda hora que acontecer isso, eu vou ter que rodar, basicamente, de novo esse deployment para isso acontecer, né? Deixa eu tirar as réplicas, que eu não quero tanta réplica assim. E eu quero que isso seja de uma forma automática. E eu quero ter a possibilidade de fazer o rollback disso de uma forma muito mais tranquila, sem ter que fazer com que o meu desenvolvedor ou que o desenvolvedor tenha que ficar mexendo nisso o tempo inteiro, tá? O desenvolvedor, eu não queria nem que ele tivesse acesso ao nosso cluster. Então, é por conta disso que a gente vai fazer algumas coisinhas aqui que vão ficar bem interessantes, tá? Existe algo, tá? E nisso que eu gostaria que você prestasse bem atenção, existe um recurso chamado de Kustomize, tá? Se você chegar aqui no próprio site do Kubernetes e buscar por Kustomize, você vai entender que o Kustomize ele é uma ferramenta que ajuda a gente a customizar em tempo real os manifestos nossos do Kubernetes, tá? Então, o que isso vai fazer no final das contas pra gente? Isso vai nos ajudar a mudar a versão da nossa imagem conforme a gente precise. Como assim, Wesley? Como é que essa parada funciona? Olha só que interessante aqui. Eu vou criar um arquivo aqui chamado de customization, tá? Customization.yml. Esse arquivo aqui, ele vai ser um arquivo do tipo do Kustomize, tá? Então eu vou colocar aqui API version e eu vou colocar Kustomize aqui pra gente, tá? E eu vou colocar o kind aqui, que é customization, e aqui eu vou colocar os resources que eu quero. E quais são os resources que eu quero? É o nosso deployment e o nosso service que a gente acabou de criar, tá? Deployment e service. Então o que acontece? Tudo que eu configurar aqui, ele vai aplicar no meu deployment e no meu service. Por exemplo, vamos imaginar que a gente queira que tanto o meu deployment quanto o meu service rode em um determinado namespace, tá? Então eu vou colocar assim, ó, namespace, e eu vou falar o namespace GoApp, por exemplo. Legal? Então o que acontece? Hoje, a nossa aplicação, quando não tem nada, o namespace é o default. Mas aqui no Customization, eu coloquei GoApp. Então você vai perceber que se eu entrar aqui no Kubernetes e der um Customize Build, olha só o que vai acontecer. Ele vai gerar para mim aqueles manifestos um embaixo do outro, mas olha só o que ele adicionou. O namespace GoApp e olha só, namespace GoApp aqui para mim. Então, se você perceber, o Kustomize ele nos ajuda, tá, a customizar o nosso manifesto Kubernetes de uma forma muito simples, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no nosso Kustomize? Além de mudar o namespace para GoApp, o que eu quero fazer? Eu vou customizar as imagens, tá? E as imagens que a gente vai trabalhar é a nossa imagem que tem GoApp
Legal? Eu vou colocar aqui new tag, eu vou colocar latest aqui, que é a tag que a gente vai trabalhar da imagem, né? E o nome da nossa imagem, que é o new name, eu vou colocar o caminho da nossa imagem aqui também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é a nossa imagem. Então vamos lá. Aqui. Legal? Então, com isso aqui, você deve estar pensando o que que ele está querendo dizer. Vamos lá, vamos rodar de novo aqui, somente para ficar mais claro para você o que que a gente está fazendo com esse cara. Então vou dar um Customize Build, tá? E se você olhar, tá tudo normal, né? Latest aqui. Agora, olha só que interessante. Se eu mudar aqui no Customize e colocar isso aqui, ó, V1, olha só o que ele vai fazer quando a gente rodar o build. Opa, ele não fez nada. Na realidade, eu já sei o que que é. Wesley Williams, Full Cycle... Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa parada aqui como Go App. Eu vou colocar esse cara como Go App, New Tag. Vamos lá. É isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar esse cara aqui de Go App. Images, Go App, Wesley Williams /Argo CD Full Cycle, Wesley Williams /Argo CD Full Cycle, latest. Deixa eu tentar tirar isso aqui daqui para ver se ele vai facilitar a minha vida. Vamos ver. Vamos lá. Show. Então é isso. Só vou colocar Go App. Vou trocar isso aqui para Go App. E olha só agora, galera. Tá vendo que ele colocou aqui Go App V1 aqui pra gente? Por que que ele tá fazendo isso? Porque eu escolho agora o que tá acontecendo no nome da minha imagem, tá? E quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? Ele vai mudar em tempo real, né, o nome da minha imagem aqui no meu container. Então, eu não sei se você percebeu, mas se toda vez que eu for gerar uma nova imagem, eu mudar apenas esse arquivo de customization aqui, basta eu mudar a tag, a versão dessa imagem aqui, que eu consigo gerar um novo manifesto com a versão nova. E você deve estar pensando, Wesley, o que que você está querendo dizer com isso? Então, vamos lá, galera. O que você vai fazer agora é o seguinte, segura esse pensamento. O importante é você entender essa ideia. Se você, tá, nesse momento, conseguir entender que se a gente mudar esse cara aqui no Customize, a gente consegue gerar um build desses nossos manifestos com a versão nova, já é o suficiente nesse momento para você entender, beleza? Então, segura o seu pensamento aí, segura firme o seu pensamento, legal? Então, qual que é a minha ideia agora aqui? A minha ideia é que a gente possa trabalhar com o GitHub Actions, tá? E no GitHub Actions, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, toda vez que a gente subir, dar um push no branch main, né? O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma nova versão, vai mudar esse arquivo aqui, vai commitar para que toda vez que eu gerar um build do Customize, ele atualize a nossa versão da imagem. Vamos lá, eu acho que vai ficar um pouco mais claro para você agora. Eu não sei se alguma vez você já trabalhou com o GitHub Actions, tá? Mas basicamente o GitHub Actions, ele vai te ajudar a fazer todo esse processo. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada Workflows. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de CD, tá? .yaml aqui para mim. Nesse arquivo CD, eu vou definir o arquivo workflow ali do GitHub, tá? Então eu vou chamar aqui ó, o name desse meu cara aqui, ó. Eu vou chamar de CD mesmo, tá? Aí eu vou colocar o seguinte, on aqui para mim, e eu quero dizer o seguinte, on push aqui no GitHub, no branch, tá? Main, nesse nosso caso, eu quero que ele efetue alguns jobs aqui para mim. Legal? Vamos lá. Quais são os jobs que eu quero que ele faça aqui para mim? O primeiro job, eu quero que ele build a imagem pra gente. Legal? Então, eu vou chamar esse nosso job aqui, tá? De build, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó. Name do nosso job, ele vai chamar build aqui. O que ele vai fazer? Esse build, ele vai rodar dentro de um Ubuntu, na última versão aqui que o GitHub tem.
Legal? E agora eu quero que ele siga um passo a passo aqui pra gente. Qual que é o nosso passo a passo? Então, são os nossos steps. Qual que é o nosso primeiro step que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que baixar tudo que está no nosso repositório, que é a nossa aplicação, no final das contas, tá? E fazer checkout. Baixar o que tem no nosso repositório, né? Nessa máquina que está rodando o Ubuntu, onde a gente vai fazer o nosso processo de CD. Então, eu vou colocar aqui, ó, o name, eu vou chamar ele de checkout, esse passo aqui para mim. E aqui, ó, ele já até, né, o nosso autopilot já nos ajuda. Isso aqui é uma action que faz o checkout aqui pra gente no GitHub. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um build e a gente vai também subir isso no nosso Docker Hub. Legal? Então, isso aí é um ponto importante aqui pra gente entender. Legal? Então, o que que eu vou fazer aqui no momento? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de build image and push to Docker Hub. Show de bola. Então ele vai usar a actions aqui que a gente vai trabalhar. Vai ser uma action feita pela Docker, que é a action que é o seguinte, é build -push -action @v1.1.0. É a versão que eu sei que funciona. E agora aqui eu vou colocar o if, e aqui eu vou ter que falar o seguinte, qual que é o meu usuário e a minha senha do meu Docker Hub, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, username, eu vou colocar, tá? Wesley Williams. E o password, que eu não quero falar para você qual que é o meu password, o que que eu vou fazer? Eu vou criar ele no formato de secret, lá no meu Docker Hub, tá? Então eu vou colocar secret.dockerpassword. Dessa forma aqui, ele já vai me ajudar. E daí lá no nosso repositório a gente configura esse secret. Assim não fica exposto aí para todo mundo aonde ele vai colocar. Legal? Então com isso, galera, a gente pegou a aplicação, a gente vai dar um build na imagem e a gente vai subir essa imagem no Docker Hub. E como que a gente vai subir essa imagem? A gente vai subir em qual repositório, tá? Então eu vou colocar aqui repository. E eu vou chamar o repositório que é basicamente o Wesley Williams, que é aquela nossa imagem ali, galera, que a gente fez aquela hora. Vamos lá. Que é esse cara aqui, ó. Esse é o nosso repositório que a gente vai subir o camarada. Legal? Esse é o repositório que a gente vai subir lá no Docker Hub. E quais são as versões, as tags que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, tags. Eu vou colocar tags. E aqui eu vou falar o seguinte, que uma das tags vai ser o SHA do GitHub, ou seja, cada commit que gera, ele gera um SHA, né? Então ele vai pegar a partir desse SHA aqui pra gente, tá? Então eu vou chamar isso aqui de github.sha. Legal? Fora isso, eu quero que ele suba essa imagem como a versão latest também. São duas tags que ele vai aplicar nessa imagem que ele subir. Maravilha? Então, vamos testar por enquanto essa parada aqui, tá? E daí a gente continua daqui, legal? Então, o que que eu vou fazer agora que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar criar um repositório Git, né? Então, vamos lá, eu vou dar um git init aqui pra gente, tá? A gente vai ter que dar um git init. E no nosso git init, nós vamos ter que criar um repositório, tá? Então eu já vou dar aqui um github repo create aqui pra gente. O nome do nosso repositório, eu vou chamar ele de code edu /argos cd full cycle. Legal? Vou dar um enter, sem descrição. O repositório vai ser público, legal? Ok. Estou criando o nosso repositório, prontinho. Criamos o nosso repositório no GitHub, tá? E agora, se a gente acessar, inclusive, o nosso GitHub aqui, ó, github.com. Opa. github.com/codeedu. Olha só, tá aqui o nosso repositório bonitão. Legal? E agora a gente vai fazer o nosso commit, né?
A gente já fez algum git add? Eu não lembro. Git status, é isso aí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um git add ponto. Aí eu vou dar um git commit first commit. Eu vou dar um git branch -m para virar main em vez de master. O remote add já foi feito, então eu vou dar um git push origin main aqui pra gente. Mas antes da gente dar um git push, o que a gente tem que fazer? Lembra que aqui no Docker a gente precisa de um password do Docker? Então vamos entrar no meu Docker Hub aqui, tá? Vamos lá, dockerhub.com. Você cria a sua conta, se você quiser, tá? Olha o repositório que a gente criou agora há pouco. E a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai em Account Settings. Deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver melhor. Security. Tokens, tá? Eu vou apagar esse token aqui, porque eu não sei qual é ele. Vou criar um novo Access Token aqui para mim. E eu vou chamar ele de Argo FC, tá? Vou gerar esse token e ele está gerado aqui no meu GitHub. Então, vou copiar esse cara aqui e aqui no meu repositório eu vou em Secrets e eu vou criar um novo repositório Secret, tá? E o nome desse repositório Secret, no final das contas, é Docker Password, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Docker _ Password aqui para mim e eu vou colar esse password aqui. Então, toda vez que o GitHub, né, ele for procurar Docker Password, ele vai pegar aquele password lá como secret pra gente. Legal? Agora, galera, o que acontece? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou dar um git push origin main e vamos ver se esse nosso processo de CD vai rodar aqui, tá? A gente fez a nossa primeira etapa apenas do processo. Eu vou clicar aqui em Actions e ele tá rodando aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer nesse momento. Ele está no estágio do build. A gente só criou o estágio do build por enquanto, tá? Então vamos lá, criamos apenas o estágio do build. Enquanto ele vai fazendo o build, eu vou tomar um pouco de chá. Vamos lá. Ele está baixando a imagem do Go, né, 1.17. Para ele conseguir fazer para gerar a nossa imagem, para depois ele subir essa nossa imagem, né, no repositório. Então vamos ver. Maravilha. Gerou a nossa imagem e agora ele está subindo essa nossa imagem no nosso repositório do Docker Hub e pronto, tá? Fizemos a nossa primeira etapa, ok? Tá tudo funcionando exatamente como eu estava esperando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma outra etapa. Tá vendo que a gente tem uma etapa chamada build? A gente vai ter uma outra etapa e essa outra etapa a gente vai chamar de deploy, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, deploy. Opa. Uma nova etapa chamada deploy, onde o nome dela é deploy, vai rodar no Ubuntu, e agora o que eu vou fazer é que eu vou falar que ela depende da etapa build, tá? Então eu vou colocar assim, ó, ela needs, tá? Da etapa build aqui para mim, tá? Então, quando eu fizer isso, eu tô dizendo o seguinte, ó, o deploy só roda depois que a build rodar, legal? E agora a gente vai para as tarefas que ele vai fazer, tá? Qual que é a primeira tarefa aqui, os steps que ela vai fazer? Vai ser o seguinte, checkout novamente. Ele vai ter que baixar o código novamente do repositório, né? Vai ser o checkout, então ele vai usar aquele mesmo cara que a gente usou agora há pouco, legal? E agora, galera, que vem o pulo do gato. Olha só, eu não sei se você se ligou do que a gente vai fazer. Presta bem atenção. Eu vou falar agora aqui que o próximo passo é o Customize, tá? E o Customize, ele tem uma extensão que chama Deixa eu copiar, galera. É um nome complicado pra caramba, esse cara aqui. Esse cara do Customize, o que ele vai fazer aqui no final das contas? Ele vai fazer o seguinte.
ele vai instalar o Kustomize aqui nessa máquina Ubuntu e a gente vai conseguir rodar o Kustomize aqui dentro e gerar um novo arquivo, tá? Então, isso aqui que é o ponto principal. Então, olha só que interessante que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou colocar aqui um name chamado de update K8s, tá? Ou seja, update o Kubernetes. E eu vou colocar o seguinte, eu vou precisar aqui, tá? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou pedir para ele rodar os seguintes comandos aqui para mim, tá? Quais são os comandos que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que ele entre na pasta K8s. Então eu vou dar cd K8s. Legal? Uma vez que ele entrou nesse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele rodar um Kustomize, tá? Edit, set image. E agora a imagem que eu vou colocar aqui é GoApp, eu vou colocar aqui exatamente aquela imagem Argo CD Full Cycle. Olha só o autopilot aqui do GitHub funcionando. Olha só. Tá vendo o que eu acabei de colocar? Então, olha só que interessante, pessoal. Eu tô pedindo para ele mudar a imagem que tá rodando lá no nosso repositório, né, com o Kustomize, né, o nosso arquivo de customização, mas mudar a imagem para essa imagem aqui, baseado nesse chá que a gente subiu já. Essa imagem já existe lá em cima, né, lá no Docker Hub. E eu vou pedir para ele mudar essa imagem aqui. Legal? E agora que a gente faz isso aqui no final das contas, eu vou até colocar assim, eu vou até dar um cat customization aqui pra gente, tá? Somente pra gente ver a modificação que ele faz. E agora que ele fez essa modificação pra gente, eu vou adicionar mais uma etapa aqui pra gente, que vai ser um commit, tá? E o que é o commit? Eu vou commitar dentro do nosso próprio repositório, tá? Olha só que loucura, galera. Eu vou chegar o seguinte, eu vou dar um git config -- local aqui, né? Tem que ser -- local. E eu vou colocar user.email e eu vou colocar, por exemplo, deploy @github.com, sei lá, tá? Ou action @github.com. Todo mundo usa action, né? action.github.com. E agora eu vou fazer o seguinte, user.email, user.name, eu vou colocar deploy action, tá? E agora, aqui eu vou dar um git commit. Git commit -m, -a, né? O -a e o m, ele comita e adiciona ao mesmo tempo, tá? E eu vou colocar o seguinte, change image tag, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer agora com esse cara. E esse cara precisa dar 2 pulinhos para cá. Então o que eu tô fazendo? Eu não sei se você percebeu até agora. Eu tô comitando aqui dentro do meu próprio CD e agora eu vou dar um push nesse cara, tá? E o que o meu push faz? Simplesmente, eu tenho aqui um push, né? Que é o uses, que é esse cara aqui, ó. Basicamente é esse cara aqui, onde a gente vai simplesmente dar um push aqui pra gente. Então, quando a gente der um push, a gente vai estar comitando dentro desse nosso próprio repositório, legal? E uma vez que a gente comita no nosso próprio repositório, a gente simplesmente está mudando a versão da nossa imagem. Vamos ver se isso funciona. Eu não sei se eu tenho que passar credencial nesse nosso push. Eu tô achando que a gente tem que passar. Mas vamos ver se vai ter que passar mesmo. Se tiver, a gente cria um camaradinho aqui. Então vou dar um git commit -m add deploy stage. Git push origin main. E agora a gente tem que aguardar todo esse trabalho novamente que ele já fez aqui, tá? Add deploy stage. E olha aqui, a gente nesse momento, a gente já consegue ver essa parada rodando aqui pra gente.
Galera, enquanto isso aqui demora um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou começar a instalação do Argo aqui para você e eu vou explicar para você o que é o Argo no final das contas, tá? Vamos nessa. Seguinte, o que é o Argo? O Argo é uma ferramenta que utiliza o Kubernetes para a gente trabalhar num conceito de GitOps. O que é o GitOps? O GitOps, no final das contas, é uma forma de você garantir que o seu repositório Git, ele seja o ponto único da verdade de tudo que está acontecendo na sua aplicação. Ou seja, que o estado atual da sua aplicação é refletido pelo que está no seu Git. Tá? Então, basicamente, o que o Argo ele faz, tá? O Argo é uma ferramenta que ele lê o seu repositório Git, tá? E baseado no seu repositório, ele pega como que eu posso dizer? Ele pega os seus manifestos do Kubernetes e aplica esses manifestos. Então, o seu cluster sempre vai estar atualizado de acordo com o seu repositório Git. Tá? Então, isso aí é um ponto importante aí para você se ligar de como que ele funciona, tá? Então, a gente sobe o Argo lê o nosso repositório, aplica os manifestos no nosso cluster e a gente tá feliz e contente. Wesley, como que eu instalo o Argo, tá? Meu, para instalar o Argo é bem simples. Você copia e cola essa parada aqui, tá? Deixa eu já... Vou criar até uma nova aba aqui e eu vou colar o que tá ali, ó. Ele vai criar um namespace e vai subir toda essa parada aqui, ó, do Argo. Tá vendo? Então ele tá criando todo o serviço, o Argo Server, o Argo Server Metrics, o Redis que ele usa com banco de dados e tudo mais. Legal? Agora que eu tenho o meu Argo instalado aqui, a gente pode fazer algumas coisas para fazer o nosso Argo rodar, tá? E uma das coisas para a gente fazer ele rodar é fazer aquele port forward que a gente fez agora há pouco, tá? Para trabalhar, ó, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? kubectl, port forward, eu passo qual é o serviço e a gente consegue rodar esse cara aqui localmente, tá? Então, ó, eu vou até copiar aqui, vou colar e vamos ver se esse cara vai funcionar. Então agora eu vou aqui no localhost na minha máquina, 8080, ele vai falar que a conexão não é privada, ok? E ele vai cair aqui para a gente conseguir trabalhar com o Argo. Olha só que bacana, galera. O grande ponto é que o Argo ele tem um usuário e senha para você conseguir fazer o seu deploy, né? E como que a gente consegue usuário e senha? Wesley, lê a documentação. Aqui ele mostra aqui para a gente conseguir pegar a documentação. Cadê? Tem algum momento que ele mostra aqui na documentação. Argo login. Deixa eu só pegar aqui, galera. Enquanto isso... Vamos lá. Password. Tá aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui. Vou colar esse cara aqui. Ele vai pegar a senha do Argo aqui para mim, ó. Vamos lá. Vou copiar. E agora, o que eu vou fazer é entrar no meu Argo. Vou entrar com o usuário admin. E essa minha senha aqui, sign in. E agora, estamos no Argo, galera, tá? Então até dei um zoom aqui pra gente. Enquanto isso, vamos ver o nosso GitHub, tá? E olha só o que aconteceu com a gente agora aqui, pessoal. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos aqui um build e o deploy. Ele conseguiu realizar as duas etapas aqui pra gente. Legal? Mas o mais importante disso é o seguinte. Quando eu chegar aqui em Code e entrar na minha pasta K8s e ver o meu Customization, tá vendo que tá aqui, ó, Change Image Tag? Quando eu clicar aqui, olha só que maneiro. A nova tag que tá aqui é essa aqui, galera. Olha só que interessante. A tag que a gente tá aqui
é essa aqui agora, que é exatamente a tag que tá lá no nosso Docker Hub, tá? Aqui, ó, se a gente voltar para o nosso hub.docker aqui, ó, você vai ver que essa nossa última imagem do Argo, você vai perceber que a gente tem uma tag, tá? E essa tag tá aqui, tá? 4 minutos agosto, 3729 e alguma coisa, ó, 3729. Legal? Então, com isso aqui, a gente já tem essa tag bonitona aqui funcionando pra gente. Wesley, mas aonde você tá querendo chegar? Agora, galera, prepare-se que vem pedrada. É a hora da nossa mágica aqui. O que que eu vou fazer aqui no final das contas, tá? Eu vou parar por um momento aqui o nosso Argo. Lembra que a gente sabe que a gente tem alguns deployments, kubectl, get deploy aqui, ó, onde a gente tem rodando essa nossa aplicação. Eu vou dar um kubectl delete deploy go app, tá? Opa, deploy não, né? Deploy go app. E eu vou aqui um delete service go app aqui também. Então agora a gente não tem mais aquilo que a gente tinha criado no nosso Kubernetes. Outra coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Eu vou dar um kubectl create namespace, tá? Chamado de go app. E eu criei um namespace aqui somente para a gente fazer o deploy da nossa app dentro desse nosso namespace aqui. Legal? Agora, galera, se prepara, abra sua mente, olha só que bacana que vai acontecer. Eu vou chegar agora aqui no nosso Argo, que a gente parou, né, a execução, inclusive. Deixa eu botar o Argo aqui para rodar de novo. Aqui, vamos lá. Deixa eu atualizar aqui de novo, que eu tinha parado a execução dele. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Argo, tá? E eu vou criar uma aplicação. Eu vou chamar minha aplicação de go app. O projeto é default. Eu vou deixar o sync policy, por enquanto, manual, tá? Porque eu quero mostrar para você o que que faz. E o repository URL, aqui nesse nosso caso, eu vou passar o quê? Qual repositório? Eu vou passar o nosso repositório do GitHub, tá? Que é esse cara aqui, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Esse repositório. E tá vendo aqui caminho que ele tá olhando? Eu vou copiar aqui e ele já identificou o nosso K8s. E quando a gente coloca aqui, ele já vai identificar, inclusive, ó, vou pedir para ele fazer o deploy no nosso cluster, no namespace go app, tá bom? E ele já identificou pra gente que a gente está usando o Kustomize. Eu não sei se fez um clique na sua mente agora, tá? Mas o que vai acontecer no final das contas aqui pra gente é o seguinte, tá? Nós vamos, com o Kustomize, aplicar o deployment que o Kustomize gera automaticamente usando o Argo. Então, olha só que interessante aqui pra gente, tá? O que que eu vou fazer, tá? Eu vou dar um create app aqui pra gente. E olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar o nosso projeto aqui. Vou entrar e o que que de cara ele vai mostrar aqui pra gente? Ele vai falar que o nosso projeto, ele tá out of sync, ou seja, o que tá lá no GitHub não está rodando no nosso Kubernetes, tá? É basicamente isso que tá acontecendo. Então, inclusive, se eu clicar aqui em app diff, ele mostra, ó, no seu Kubernetes, o Go App tá em branco e ele quer aplicar esse cara aqui. Aqui no seu service, né? E no seu deployment a gente quer aplicar esse aqui, aqui no seu Kubernetes não tá nada, tá? É isso que ele tá mostrando aqui para mim. Então, nesse momento, eu simplesmente posso clicar em sync, vou dar um synchronize aqui para mim e olha só o que ele acabou de fazer. Ele acabou de pegar o que tá lá no Git, aplicar no meu cluster Kubernetes, tá? E botar essa parada para rodar. O mais interessante é que, olha isso aqui, ó. Quando eu clicar, ele já mostra aqui para mim, olha, a minha Go App tem um service e tem um deploy. O deploy gerou um replica set, o replica set tem aquele seu pod, legal? E você tem um service, tá? Que tem esse endpoint aqui
que você consegue acessar a sua aplicação. Legal? Então, quem está gerenciando agora o deploy aqui para mim da minha aplicação não é mais, tá? Não sou eu mais manualmente. É o Argo que está fazendo isso e ele está falando que está sincronizado. Mas agora, vamos fazer uma alteração para ver se eu não tô de conversinha aqui com vocês, galera. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou chegar na nossa aplicação main.go e eu vou trocar de Hello World para Hello Full Cycle, tá? Hello Full Cycle. Vou comitar essa parada, vou dar um git pull origin main aqui para mim. Vou dar um git add ponto, git commit -m, hello full cycle. E agora eu vou dar um git push origin main. Legal? Quando eu fizer isso, agora a gente vai iniciar novamente aquele nosso processo de CD, tá? Então se eu chegar aqui no meu repositório Git e a gente for aqui em Actions, já vai começar a rolar aqui o nosso Hello Full Cycle. E o que vai acontecer? Ele vai gerar o build da imagem, vai subir a imagem, vai fazer o deploy. A ideia é o quê? Que o Argo perceba que o nosso repositório Git está numa versão diferente, tá? Do que está rodando no nosso cluster. Ele vai ficar sem sincronia. Aí a gente pode dar um sync para ele pegar a nossa nova versão. Essa que é a grande ideia que a gente tem nesse momento. Legal? Somente para você olhar aqui, a gente tem essas visualizações. Ó. Se eu tivesse vários nodes no meu Kubernetes, ele vai mostrar quais pods estão rodando em cada node. Eu consigo ver dessa forma assim também, né? O serviço manda para o pod, tá? E outra coisa que eu tenho aqui ele mostra que eu tenho um service e um deployment aqui para mim, para a gente conseguir trabalhar. Legal? Agora, tem uma coisa que é bem interessante. Vamos ver se isso aqui, enquanto ele está fazendo aquela tarefa toda, né, lá no GitHub, vamos ver como é que está isso aqui localmente. Então, eu vou colocar kubectl get pods, legal? -m, que é o namespace, go app. E olha só, esse cara aqui, ó, quem botou no ar pra gente foi o Argo já, tá? Não foi a gente que acabou fazendo. Legal? Mesma coisa, get services. Olha só, quem criou o service GoApp aqui também, né, no namespace GoApp, foi o Argo que acabou fazendo esse camarada, tá? E por enquanto, o que acontece? Esse nosso service, ele tá apontando para uma versão, né, para uma imagem, né, para um pod que tá com aquele Hello World. Como que eu vou saber? Eu vou dar um port forward aqui pra gente. Eu vou dar um kubectl port forward port forward aqui pra gente, service, e eu vou colocar aqui GoApp -m, eu vou colocar aqui GoApp, né, que é o nosso namespace, e eu vou colocar assim 9090 cai no nosso 8080. Por que 9090? Porque o nosso Argo já está ocupando a porta 8080 da nossa máquina, tá? Então, quando eu acessar a porta 9090 da nossa máquina, eu vou ser redirecionada para a porta 8080 da minha aplicação. Legal? E então, agora, quando acessar, tem que aparecer Hello World pra gente, tá? Ainda tem que aparecer Hello World, que é a nossa aplicação, mas essa aplicação, quem colocou no ar foi o Argo. Legal? E agora, ó, ele já fez o deploy. Se eu chegar agora aqui no meu Argo, aqui, ó, ele já percebeu que ele tá out of sync, tá? Esse cara, ele já percebeu que ele tá out of sync, se você olhar. E ele mostra aqui aonde que ele tá out of sync, que é na parte do deploy. Legal? Mas qual que é a diferença? Se eu clicar em AppDiff, ele vai mostrar aqui. E olha só, a diferença no nosso deploy é a linha da imagem, porque ele estava com uma tag antes e agora mudou para tag com a nossa versão nova da nossa aplicação. Então, eu consigo saber exatamente o que mudou desse nosso deployment. Então, agora, o que eu posso fazer simplesmente? Eu posso clicar em Sync. Lembrando, galera, quando a gente configura a aplicação, a gente pode pedir para sincronizar já automaticamente. Então, nem precisava criar o botão. Subiu, ele percebe e ele já
altera pra gente. Mas eu vou fazer no manual pra gente ver, tá? Vou dar um synchronize aqui. E olha só, ele tá criando um novo réplica set, criando um novo pod e terminando, tá? Aquele pod antigo. E agora a gente já tá com a versão nova. Vamos ver agora. Agora é a hora da verdade. Se eu der, né, um atualizar, tem que aparecer hello full cycle pra gente. Vamos lá. Ah, obviamente, né, caiu a nossa aplicação, né? Nesse momento. Tem que subir de novo. Vamos atualizar. Hello full cycle. Funcionou bonitão. Tudo isso foi o Argo que fez. Mas vamos imaginar que eu fiz uma besteira. Wesley, você fez uma besteira. Opa, pera um pouquinho então. History em rollback. E ele fala o seguinte, olha, meu, a versão que foi deployada é essa aqui atual. E tá com pau, tem erro aqui, né? Então eu vou clicar aqui nessa anterior, eu vou dar um rollback, eu vou dar um OK. E olha só, ele vai voltar pro réplica set anterior, subir um pod novo e matar o pod antigo, tá? Se eu resubir essa parada agora e atualizar, ele vai voltar pro meu Hello World. Show de bola, né, galera? Então ele tá fazendo tudo isso baseado no meu repositório Git, tá? E isso que é o mais interessante. Eu garanto que o Git seja a minha fonte da verdade. O Argo subiu, ele faz o deploy, deixa tudo bonitinho aqui pra gente. Eu tô feliz e contente porque você tem muita coisa aí já funcionando. O seu desenvolvedor pode acessar, pode olhar, ele pode fazer o deploy, você pode criar diversos usuários, você pode dar permissão para esses usuários. Então tem bastante coisa que você pode fazer aqui com o Argo CD. Legal? Ó, eu dei um rollback e ele já falou, olha, você deu rollback, mas agora você está out of sync novamente, tá? Você quer sincronizar? Eu posso falar que sim. E agora ele vai matar o antigo, vai subir um cara novo, né? E quando a gente voltar, ele vai estar aqui pra gente com o Hello Full Cycle novamente. Olha só. Pum. Hello Full Cycle aqui funcionando no nosso web server. Show de bola, galera. Eu sei. Esse vídeo ficou grande, mas eu queria fazer do zero para você. Sem muito copiar e colar. Para você sentir como é que é a parada aqui para você. Como é que você consegue trabalhar. No dia a dia, tá? A minha dica que eu dou aqui é que você crie um repositório só com os seus manifestos Kubernetes. E aí os seus developers não precisam nem pensar, né? O developer ele nem precisa pensar no Kubernetes, porque você fica alterando sempre um repositório que tem todos os seus manifestos, legal? Então isso aí eu acho que, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Maravilha? Bom, galera, tá aqui essa aula sobre Argo CD, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e se esse vídeo acrescentou algo para você, não esquece, dá um joinha, assina o canal, ativa as notificações e indica o canal Full Cycle para algum amigo ou amiga dev aí que você conheça. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.